Nós vamos conversar agora com o médico generalista, mestre em medicina, doutor em medicina, pós-doutorado em microbiologia e infecção pela Universidade de Minho, Portugal, e professor da UFSCar, doutor Bernardino Geraldo Alves Souto. Muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês da Saudade FM. Doutor, é um grande prazer para nós e aliás, uma grande honra tê-lo aqui, sobretudo em momentos assim, que é toda essa especialidade que o senhor desempenhou em sua vida profissional, não é? Se torna ainda mais útil nesses momentos tão complicados pelos quais nós estamos passando. E a preocupação que advém de recente manifestação do senhor e que nos fez procurá-lo é essa que a imunidade coletiva contra a Delta pode durar só 6 meses. Me conte mais sobre isso, doutor. Olha, na verdade é o seguinte, depois que nós tivemos uma quantidade muito grande de casos, o vírus se espalhou muito, uma grande quantidade de pessoas provavelmente desenvolveu anticorpos contra a doença, mas uma parcela que vem recebendo a vacina, isso faz com que haja uma imunidade coletiva, né, contra o vírus. Provavelmente isso está influenciando a queda da epidemia neste momento. Agora, o que nós não sabemos ao certo é quanto tempo essa imunidade coletiva pode durar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que nós temos? Essa imunidade costuma durar aí 6 meses, 8 meses, não se sabe exatamente. Então, qual é o risco que a gente corre? Se a gente afrouxar demais as coisas agora e essa imunidade for temporária, a gente corre o risco da curva epidêmica voltar a subir nos próximos meses. Esta cepa Delta, ela é menos nociva do ponto de vista da gravidade ou efetivamente... A respeito da gravidade, não se sabe exatamente o quanto ela é mais grave ou não. Sabe-se que ela é muito transmissível, mais transmissível do que todas as outras conhecidas. Então, o que a gente tem observado com a variante Delta? Nos lugares onde tem uma cobertura vacinal com 2 doses menor do que 60%, 65% da população, a variante Delta tem feito um aumento muito grande do número de casos, embora o número de mortes não cresça na mesma proporção. Mas lugares onde a cobertura vacinal com 2 doses é menor do que esse valor, tem crescido também o número de casos e também o número de mortes. Isso é a experiência internacional, está mostrando isso. Mas no Brasil, nós ainda não temos essa experiência com a variante Delta. Nós estamos num momento de provavelmente elevada imunidade coletiva devido ao grande pico da epidemia que nós tivemos no primeiro semestre, e de modo que nós temos que ficar ainda alertas e atentos, porque pode ser que a variante Delta ainda cause problema para nós. Doutor Bernardino, eu tenho aqui balizado a minha observação de leigo, muito mais em função dos números de leitos ocupados do que propriamente dos números que são divulgados pelas secretarias municipais, estaduais e até o Ministério da Saúde, porque aí já é um universo de difícil contabilização, né, na minha opinião. Enquanto que o hospital, sim, o leito é o local em que o sujeito já está diagnosticado, ali já está bem determinada, inclusive, a gravidade ou não, dependendo do setor em que ele foi internado. Me parece ser uma referência de informação muito mais exata, né? O leito hospitalar. Então, aqui no nosso noticiário, a gente, desde o começo da pandemia, fica preocupado e observando diariamente o comportamento dos leitos ocupados no nosso hospital aqui e também na Secretaria de Estado da Saúde, onde o que vem acontecendo eu tenho observado nos últimos dias, porque recebo os releases lá da secretaria todo dia, e eu vou sempre comparando. E o que eu percebi é que houve, sim,
uma queda de mais ou menos 1% ao dia, ao longo de um bom período, baixou para 32%. E o que eu estou vendo agora é que todos os dias, não o interior, por enquanto, mas São Paulo e Grande São Paulo está aumentando 1% de novo todos os dias. Qual é a leitura que o senhor faz? Seria a Delta que estaria cometendo mais lá em São Paulo e Grande São Paulo do que no interior? Olha, é possível, né? Porque a variante Delta, ela foi primeiramente detectada na região metropolitana e aí depois ela veio sendo detectada no interior, né? Nas regiões onde a densidade demográfica é muito maior, a doença se espalha com mais rapidez, com mais facilidade. E desde o início da pandemia, eu tenho observado no estado de São Paulo. A doença parece que ela começa pela região metropolitana e depois ela vai ganhando o interior. Então, quer dizer, esse aumento, né, que você está falando aí, que houve, se de fato estiver acontecendo isso na capital, é possível que em breve poderá também acontecer no interior. Se ela repetir o mesmo comportamento das cepas anteriores, a tendência é que o interior volte a registrar um aumento de casos, né, doutor? Corremos esse risco diante da variante Delta, né? A variante Delta é muito transmissível e a gente realmente tem que ficar muito atento, porque a experiência internacional com a variante Delta não é uma boa experiência. Ou seja, mesmo em países com boa cobertura vacinal, vou te dar como exemplo o Reino Unido. O Reino Unido teve um pico muito grande da epidemia, deu uma melhorada, que a curva caiu lá embaixo, depois a variante Delta entrou. E mesmo quando eles tinham mais de 50% da população com 2 doses da vacina, a variante Delta provocou um novo pico epidêmico muito alto e que até agora eles estão com ele sem controle. Eu vou reproduzir para o senhor aqui um sentimento que nos últimos tempos tenho observado como sendo comuns na maioria das pessoas, que é aquele, bom, eu agora já tomei 2 doses, ou alguém pode dizer, eu tomei uma, mas principalmente aquele que diz, já tomei 2 doses agora, acho que agora estou tranquilo. Não é bem isso, né, doutor? Não há uma eficácia de 100% na vacina que o sujeito tomou, não é isso? Exatamente. Veja bem, a vacina, ela ajuda a diminuir o risco da pessoa ter os casos graves ou de morrer. Mas até agora, a vacina não tem tido uma boa eficácia em evitar da pessoa pegar o vírus, ou evitar dela transmitir o vírus, ou mesmo evitar dela ter a forma mais leve da doença. Então, ela tem protegido bem, mesmo contra a variante Delta, em relação ao risco de morrer ou de ter caso grave. Mas, mesmo assim, eu ainda posso adquirir o vírus e transmitir o vírus. E na outra pessoa, esse vírus que eu transmiti pode até matar. Então, nós temos que, mesmo com 2 doses da vacina, manter exatamente os mesmos cuidados preventivos. Quem mais evita de transmitir o vírus ou de pegar o vírus é a máscara e o distanciamento físico. Então, eu devo fazer isso, usar máscara e distanciamento físico para não pegar ou não transmitir o vírus. E também tomar a vacina para que, se mesmo assim eu pegar o vírus, a minha chance de ter a forma grave ou de morrer ficar reduzida. Agora, outra coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte, mesmo nas formas leves da doença, e a gente não precisa ir para o hospital, pode ficar sequela. Então, o vacinado, por exemplo, mesmo que ele não tenha a forma grave da doença ou não morra, mas se ele tiver outras formas da doença, ainda assim tem possibilidade de ficar alguma sequela. Então, vacinado ou não, os cuidados têm que ser os mesmos. Não dá para a gente ainda afrouxar as medidas, enquanto não tiver pelo menos 70%, 80% da população vacinada com 2 doses. O doutor Bernardino lembrou muito bem desse detalhe. Eu pergunte a quem já teve. Todos relatam alguma coisa, não sei, eu não sou mais o mesmo, ou do ponto de vista respiratório, ou das articulações, ou dores no corpo. Todo mundo relata que ficou alguma coisa passados 3, 4, 5 meses. Eles ainda não são os mesmos, eles dizem.
Então veja que não se trata de você, a possibilidade de que eu pegue e tenha consequências menores, agora que eu estou vacinado, é muito grande, então o risco é menor, mas é um incômodo de longo tempo, pelo que eles relatam mesmo, viu, doutor? Tem gente que não fica com sequela, mas a literatura informa que pelo menos 37% das pessoas ficam com sequela, mesmo nas formas leves da Covid, né? Em média, em torno de 55% das pessoas ficam com sequela. Algumas sequelas podem ser leves, mas existem sequelas que podem ser incapacitantes. Uhum. Então, nós temos que preocupar em não adquirir a doença. Porque se eu adquirir a doença, mesmo que eu não morra dela ou não tenha que ir para o hospital, pode ser que eu fique com uma sequela indesejável. O que não é pouco, viu, gente? O que não é pouco. Podem acreditar e pergunte a quem ficou com essas sequelas aí, eles poderão te contar melhor. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto, professor da UFSCar, é doutor em medicina e pós-doutorado em microbiologia. Daí vai minha pergunta, doutor. Passada esta cepa aqui, Delta, qual é o futuro que se pode observar, se pode esperar desse vírus, hein? Ele continuará entre nós sob a forma de mutações aí, com novas denominações, ou será sempre uma dessas aí contra as quais, em número e consequências menores, a gente vai ter que continuar lutando contra? Olha, a expectativa que nós temos é que quanto mais a doença trafegar entre as pessoas, maior a chance do vírus sofrer mutação. Quanto mais mutação ele sofre, mais ele se adapta e o efeito da mutação existe uma certa imprevisibilidade. Pode ser que essa mutação nos prejudique ou não. A tendência dela é favorecer o vírus. Mas ela pode nos favorecer? Então, a expectativa que nós temos, que talvez daqui para frente, a Covid ela vai ficar endêmica, à semelhança da gripe, fazendo surtos sazonais ou surtos localizados, de modo que, com grande probabilidade, nós vamos ter que conviver com isso por um período bastante longo ainda, o que implica numa mudança cultural nossa. Nós vamos ter que aprender a usar máscara por um tempo bastante prolongado, talvez. Nós vamos ter que acostumar a manter distanciamento físico, ainda que a gente possa afrouxar algumas outras medidas e que tenha que tomar vacina todo ano, à semelhança do que acontece com a gripe, a gente vai ter que continuar tendo alguns cuidados, porque mesmo acontecendo poucos casos da Covid e casos leves, a possibilidade de sequela e morte vai sempre ficar. Então, nós vamos precisar realmente ainda manter alguns cuidados persistentes contra a Covid, porque o futuro dela de curto prazo está muito imprevisível. E o futuro de médio e longo prazo talvez seja virar uma doença endêmica, persistente, fazendo surtos eventuais, e que nesses surtos poderá matar as pessoas, poderá deixar algumas pessoas com sequela, de modo que, para evitar isso, além da vacina, o aperfeiçoamento da vacina, o desenvolvimento de pesquisas em medicamentos e a persistência com o uso de máscaras e distanciamento físico, por enquanto, são as medidas que poderão minimizar esse problema num futuro aí de curto e médio prazo. Doutor, o senhor disse que o vírus pode jogar a nosso favor ou o vírus não, as mutações podem favorecer ao vírus ou ao ser humano. E ao vírus a gente já viu aí como é que ele pode ser parceiro, vamos dizer assim, do vírus, né? E do ser humano, em que hipótese, por exemplo, o ser humano seria beneficiado por uma nova cepa? Vamos supor o seguinte, que acontecesse uma mutação no vírus, em que o vírus consegue transmitir muito, ele consegue se reproduzir muito, quer dizer, está favorável para ele, mas, ao mesmo tempo, seja uma mutação incapaz de causar doença ou causar doença grave.
Então, o vírus fica beneficiado porque ele consegue se reproduzir muito, mas também nos beneficia porque não vai fazer mal para a gente. E deixa o rastro... Então, se acontecer uma mutação dessa, em que o vírus consiga se reproduzir bastante, mas sem fazer mal para nós, isso seria interessante, tanto para ele quanto para nós. Até porque, ao acometer uma pessoa, ele deixa um rastro de imunidade, né? O que acontece é isso. Quando o vírus afeta uma pessoa ou quando a gente toma vacina, a gente cria imunidade. A nossa imunidade, ela vai contra o vírus. Então, qual que é a tendência do vírus? De arrumar um jeito de vencer essa imunidade. Aí ele muta. Então, se o vírus fizer esse movimento, ele ganha a parada. Agora, se ele conseguir fazer isso sem nos adoecer muito, mesmo que ele, então, consiga estimular pouco a nossa imunidade, o ideal para o vírus seria isso. Ele conseguir reproduzir muito, ele conseguir burlar a nossa imunidade, mas não conseguir fazer doença na gente. Se acontecer isso, é um ganha-ganha, tanto para o vírus quanto para nós. A pandemia chega... Mas é imprevisível, nós não sabemos o que pode acontecer. A tendência é as mutações favorecerem o vírus. O vírus. E não a nós. A pandemia chegou 100 anos depois da gripe espanhola, cujo vírus permanece até hoje aí, que são esses, né, com mutações, mas originalmente o mesmo vírus do H1N1, H2N3, tem um monte de denominações, mas é o mesmo, de 100 anos atrás, contra os quais nós vacinamos ainda a população, né? Daí a minha pergunta, e essa história é contada agora, 100 anos depois. Será que daqui a 100 anos contarão a nossa história ainda também se vacinando contra a Covid? Provavelmente. Provavelmente. Esse é um fenômeno da natureza. Os seres vivos tentando se adaptar e se perpetuarem, né, existentes na natureza. Esse coronavírus, por exemplo, hoje, que está fazendo todo esse problema, ele já é conhecido desde a primeira metade do século passado, e ele sempre foi a principal causa de resfriado comum. Esses resfriados comuns simples que a gente sempre tem todo ano é causado por coronavírus. Num determinado momento, ele começou a sofrer uma mutação e passou a causar doença grave. E hoje nós estamos vivendo essa situação. Então, com grande probabilidade, essa cena que nós estamos vendo hoje, ela vai se repetir várias vezes ao longo da história. Eu tenho dito aqui, durante todo esse período, que hoje em dia é tanta coisa que nós precisamos aprender com esse vírus e, na verdade, a luta médica foi tão grande nos hospitais e tudo mais, que hoje em dia a gente tem que levar muito a sério a observação médica, enquanto que a ciência como um todo depois vai tentar entender por que um pega, por que o outro não pega, por que um vai a estado grave. Enfim, tem muita coisa para se estudar cientificamente sobre o Covid que a gente não sabe ainda. Porém, nesse período a observação médica funcionou muito bem. Você acabou de ouvir o doutor Bernardino dizendo, a gente percebe isso, aquilo e tal. Essa percepção médica é o que tem ajudado a humanidade no momento, até que com mais tempo depois o mundo científico estude melhor tudo que nós vivemos aqui e disso a gente tire algum tipo de proveito, mas o que se sabe é exatamente isso, e dito pelo doutor Bernardino, a gente fica aqui realmente certo, né, doutor, de que não há ainda um termo de garantia e um tempo de garantia já determinado para dizer, olha, o vírus, aliás, a vacina vai proporcionar imunidade até X tempo, não é? E no caso da Delta, ela pode durar só 6 meses, no máximo 8, não se sabe ao certo, mas estima-se isso, não é, doutor, para a gente terminar? Não só em relação à variante Delta, mas em relação a qualquer variante. As demais? O que a gente tem observado é que a imunidade não parece ser definitiva. Os estudos que existem até hoje encontraram persistência de algum tipo de resposta imunológica eficaz em relação, inclusive, a outras variantes que já se passaram, em aproximadamente de 8 meses. Em alguns casos, até menor do que isso. Então, nós temos alguns exemplos de pessoas
que tiveram Covid 2 vezes no intervalo aí de 4 meses. Isso significa que a imunidade, a partir do 3º, 4º mês, ela se perdeu e a pessoa se reinfectou, né? Então, como a doença é muito nova, tem pouco tempo que ela existe entre nós, o conhecimento que nós temos sobre ela é todo de curto prazo, né? Então, o que se tem hoje é o seguinte: essa imunidade, nós temos uma expectativa de que ela possa durar aí aproximadamente 8 meses e que, num período aí entre 3 e 8 meses, a gente está sob o risco de retorno da epidemia por redução dessa imunidade. É um conhecimento ainda prévio, é um conhecimento que ainda está sendo construído, mas observacionalmente é o que nós temos de conhecimento neste momento para nos alertar em relação ao não afrouxamento das medidas preventivas, que nós ainda não temos segurança ou garantia suficiente de que essa curva epidêmica vai continuar caindo até o fim da epidemia, se a gente poderá ter outros problemas, né? Nós não temos essa garantia ainda, então nós precisamos ficar bem alertas. Estamos sob influência da Delta e deixando para trás um rastro terrível, lamentável, de muitas consequências da variante popularmente chamada da Amazônia. Então daí vem a minha pergunta: agora que veio a Delta, o que acontece com a variante da Amazônia? Ela morre? Olha, a variante que tem maior capacidade de transmissão é a que passa a prevalecer. Se ela transmite mais, as outras ficam meio que reprimidas. No caso da variante Delta, ela é mais transmissível que a variante Gama, que é a amazonense, né? Então, qual que é a tendência? Isso já se mostrou em outros países. Onde a Delta entra, ela vira majoritária e as outras vão ficando cada vez menos prevalentes. Isso já aconteceu com a variante Gama no México, por exemplo, né? E aqui no Brasil isso também vem acontecendo. Gradativamente a gente vê que cada vez tem mais Delta e cada vez menos Gama. Então, qual que é a nossa expectativa? Que a variante Delta fique majoritária, vá para 98%, 99% de prevalência, e que a variante Gama fique bastante reduzida em termos de prevalência, porque ela tem uma capacidade reprodutiva, replicativa menor do que a variante Delta. Muito boa a sua entrevista aqui pelo rádio, pela TV, pela internet. Certamente que a região inteira aprendeu, assim como a gente, aprendemos muito a ouvi-lo, doutor. Até porque o que predominou aqui foi uma variante ainda muito recente, sobre a qual a população sabe muito pouco, mas aprendemos muito ao ouvi-lo. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto, professor da UFSCar, médico generalista, mestre em medicina, doutor em medicina e pós-doutorado em microbiologia e infecção pela Universidade do Minho, Portugal. Foi uma satisfação muito grande tê-lo no programa e muito proveitosa a sua entrevista. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Décio. Um grande abraço aí para os nossos audientes, né? E parabéns, viu, pela reportagem de utilidade pública, né? Esse trabalho seu colabora para a gente combater a pandemia e eu, como cidadão, te agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Nós é que agradecemos imensamente. Participar desse trabalho de utilidade pública. Nós que agradecemos imensamente, doutor. Um grande abraço ao senhor e um bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia.